Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão que eu estou aqui com vocês em mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Esse programa que é carinhosamente veiculado pela Rádio e TV Pax, onde nós trazemos os acontecimentos, as experiências do dia a dia e da nossa caminhada espiritual para a ótica científica da física quântica e da mecânica quântica. Então, ao longo desses breves minutos, nós vamos abordar temas diversos, sempre linkando e tentando entender as manifestações espirituais na nossa realidade através da física quântica. Física quântica, meus queridos irmãos que estão acessando o nosso programa pela primeira vez, é a ciência que se funde com a espiritualidade. E sempre no final, no fechamento de grandes ciclos cósmicos, planetários e humanos, vamos colocar dessa forma, a ciência e a espiritualidade têm que se fundir, têm que se unir, para que novos horizontes sejam vislumbrados e novas possibilidades sejam apresentadas para que o nosso processo evolutivo transcorra sempre pelo amor e jamais pela dor. A evolução da consciência e a evolução do espírito são condições do universo e isso nós temos que fazer, temos que trilhar essa senda, quer nós queiramos, quer não queiramos. E esse caminho ele se bifurca no amor e na dor. E cabe a nós, dentro do espectro do nosso livre-arbítrio, escolhermos qual caminho devemos trilhar. E é justamente sobre essas escolhas que nós vamos abordar, nós vamos conversar no nosso programa de hoje. Como que nós fazemos as nossas escolhas e como as nossas escolhas interferem na nossa realidade, ou melhor, na forma com que nós manifestamos e co-criamos toda essa gama de infinitas possibilidades que estão aí ao nosso alcance, estão aí para ser manifestados, ou melhor, co-criados por qualquer um de nós. Então, por que não fazemos isso de forma consciente? O que nos impede de sermos os co-criadores plenos que o nosso mestre querido e bem-amado Saint Germain sempre nos diz que já somos, apenas não sabemos. Então, meus queridos, para começarmos a entendermos esse mecanismo, nós vamos entrar hoje em algumas terminologias. Esses termos já muito conhecidos no mundo das terapias, mais especificamente da PNL, e hoje nós vamos, através da visão quântica, tentar entender, explicar e absorver esses conceitos, esses conhecimentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Então, meus queridos, hoje nós vamos tratar de alguns termos e recomendo muito que vocês pesquisem esses termos, cheguem às próprias conclusões e entrem em contato conosco, mandem aí para o e-mail da TV Pax o que vocês acharam do nosso programa, o que vocês pesquisaram, troquem essas informações conosco para que juntos nós possamos criar um programa mais dinâmico e mais focado exatamente no processo individual de cada um de vocês que nos acompanham aí de casa. Então, anotem aí os termos que
que vocês devem procurar e pesquisar, que estão diretamente relacionados com o nosso programa de hoje, são mapa, território e sistema de crenças. Essas três definições, elas vão ser o alicerce do que nós vamos estudar e nos aprofundar no programa de hoje. Muito bem. Começando com o conceito de mapa e de território. Qual que é a diferença do mapa e do território? O que é um mapa e o que é um território? Muito bem. O território seria a verdade única e universal, ou seja, as infinitas possibilidades. Isso é o território, essa é a grande verdade universal, essa é a realidade última. Agora, a forma com que você percebe essa realidade, nós chamamos de mapa. O que seria um mapa? Um mapa, imaginem um território. Um mapa é a porção dentro daquele território onde você experiencia aquilo que você determina como realidade. Vamos repetir. O mapa é uma delimitação do espaço no território aonde você pode ter as suas experiências. Muito bem. Se o território é infinito, ou seja, é composto de infinitas possibilidades, o que determina, então, o nosso mapa? O que determina os parâmetros que nós vamos utilizar para experienciar, cocriar, manifestar a nossa experiência na Terra? É o famoso sistema de crenças. Então, o que é um mapa? Um mapa é um conjunto de sistemas de crenças que vão delinear a forma com que você experiencia o território, que nós sabemos agora que são as infinitas possibilidades. Então, quando nós encarnamos, graças ao véu do esquecimento, nós chegamos nessa dimensão sem nenhum mapa. Ou seja, o nosso HD ele vem completamente em branco. Ou seja, podemos fazer o que quisermos, quando quisermos, a hora que quisermos. Mas à medida em que nós vamos nos desenvolvendo como seres sociais, somos submetidos a uma série de ambientes. Nesses ambientes, nós somos programados através de ensinos, através de doutrinas, através de histórias, de contos, de fábulas, e são essas informações que vão entrar no nosso HD, vão ser instaladas no nosso HD e vão se organizar na forma de um mapa. E são essas informações, essas historinhas que são contadas para nós ao longo da nossa formação intelectual e psicológica, é que vão determinar a forma com que a nossa realidade é criada e é manifestada e o grau de consciência que nós nos lançamos mão na hora de manipular todas essas energias cósmicas e telúricas que vão manifestar tudo aquilo que nós queremos na nossa realidade. E o que nós queremos está diretamente ligado ao nosso sistema de crenças. Então, tudo aquilo que nós escutamos dos pais, dos professores, dos mestres, dos sacerdotes, tudo isso somado dentro do seu mental é que vai delimitar o que pode ou o que não pode acontecer na sua vida. Percebam como o mapa não é o território,
e que o mapa ele pode ser alterado a hora que você quiser, basta você se permitir. E aonde que entra esse se permitir? Entender e acreditar que é possível. Entender e acreditar que o mapa é algo muito limitado. Agora, isso tem que ser feito com convicção, isso tem que ser feito com o coração. Um exemplo que está se manifestando muito na vida dos brasileiros é a relação com a energia, com o fluxo do dinheiro. Vamos então entender dentro do paradigma brasileiro aonde o dinheiro está posicionado dentro do seu sistema de crenças. Então, claro que existem exceções e essas exceções têm que existir porque o mapa é muito maior do que o território e à medida em que as pessoas vão percebendo isso, elas vão expandindo a sua capacidade de manifestação, mas de uma forma geral, o mapa do brasileiro com relação ao dinheiro é algo muito, mas muito limitado, porque desde criança, desde pequeno, nós somos programados, nós somos direcionados a entender essa energia de uma forma específica e a partir do momento que você entende dessa forma, ela se manifesta daquela forma que faz parte do seu mapa, do seu sistema de crença. Então, meus queridos, quantos de vocês veem o dinheiro como algo bom? Quantos de vocês veem o dinheiro como uma solução? Percebam como a maioria de vocês acessam essa energia como um problema? Percebam como vocês estão vendo a metade vazia do copo e não a metade cheia? E, consequentemente, vocês vão manifestar cada vez mais a metade vazia e não a metade cheia? Faz sentido isso, meus queridos? Percebam, observem, olhem para dentro e vejam ao longo da vida de vocês como o dinheiro foi retratado para vocês. Algo difícil, algo sofrido, algo que você vai desprender uma energia muito grande. E no final de todo esse processo, que pode demorar 1 mês, 30 dias, depende do seu contrato, você vai receber uma quantia que no seu interior, desde o primeiro momento, você já acha que aquilo não é o suficiente? Percebem isso que eu quero dizer, meus queridos? Percebam como o sistema de crença de vocês é o fator determinante do processo de manifestação? Já ouviram falar que o dinheiro gera mais dinheiro? E o dinheiro atrai dinheiro. Isso é um fato. Agora vamos entender o lado quântico disso. Porque ao longo do tempo, uma pessoa que convive muito com isso, entra muito, sai, entra e sai, você perde todos os dogmas que você tinha com relação àquela energia. Ela passa a ser algo normal, ela passa a ser algo natural. Ela passa a ser polarizada de forma positiva e, consequentemente, o universo vai manifestar isso ininterruptamente, porque ele é assim, ele funciona dessa forma. Deus, Pai e Mãe, o todo, nunca se deixa vencer no quesito generosidade. Agora, ele faz isso de acordo com o que você permite que ele faça. Se dentro do seu sistema de crença isso não é permitido, não será manifestado. Então, meus queridos, vou passar agora um breve vídeo e dentro de instantes nós voltamos para conversar um pouco mais sobre esses conceitos, conversar um pouco mais sobre esse sistema operacional que é instalado no nosso computador e que impede que nós acessemos a capacidade máxima do nosso hardware. Porque não adianta nada você ter um
um computador top de linha se o seu sistema operacional entende que o seu processador é um processador obsoleto? É exatamente isso que eu quis dizer, é exatamente essa metáfora, e espero que após esse vídeo essas ideias estejam um pouco mais claras para a gente retornar a esse assunto e desconstruir esse sistema de crença que nos coloca como pecadores, como seres não merecedores, que devemos sofrer e que na verdade não é nem um pouco assim. Até alguns instantes e espero que vocês gostem do vídeo. Se nós pudéssemos vê-la como ela realmente é, então nós saberíamos com certeza de onde viemos, o que nós somos, para onde vamos e por que tudo acontece. Então o que acontece na maneira que nós percebemos que nos impede de saber? O que está nos mantendo no escuro? Ok, vamos começar por aqui. Isso é a completa realidade. O que nós pensamos como outras dimensões, um potencial imaterial. Tudo o que está escondido de nós, nosso futuro, o que nós queremos sentir, mas não podemos, o que nós queremos saber, mas não sabemos ainda. Por alguma razão, nós não sentimos nada disso. E então, para nós, é como se isso não existisse. E o que é tudo isso? Prazer ilimitado. Existência sem limites. Completa percepção e conexão com a força que constrói e guia o universo material. Onde nós estamos. Isto somos nós. Uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos. Porém, só experimentamos o que encontramos lá dentro. E o que encontramos lá dentro é percepção limitada, isolamento, prazeres fugazes e todo tipo de problema que causa sofrimento. Por que não experimentamos o que está aqui fora? Ao invés do que está aqui dentro? Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Porém, a interpretação que o sensor nos dá é completamente limitada à maneira com que ele é programado. O programa não nos diz o que a realidade exterior, objetiva, realmente é. E ele a reduz, tornando-a outra coisa de acordo com as suas regras, e todos os nossos sentidos funcionam exatamente baixo o mesmo programa. Então, quer seus olhos usem um microscópio eletrônico ou o telescópio espacial Hubble, o que você definitivamente verá será uma imagem subjetiva, determinada e controlada pelo programa. E o que exatamente é o programa? Ele é chamado egoísmo, preocupação própria. Como isso me afeta? O que eu ganho com isso? Em outras palavras, é a vontade de receber. A caixa é uma máquina, e a entrada, um desconhecido sem forma que é processado através de um programa interno, e a saída da caixa é a nossa realidade. Mas essa não é a verdadeira realidade, é apenas como ela aparenta para a vontade de receber. Porque aqui fora, tudo opera de acordo com um programa diferente, universal, que somente cria, sustenta e direciona. Ele não tem nenhuma preocupação própria e, portanto, nenhuma limitação. Ele é altruísmo incondicional, a lei geral do universo. A força benevolente única por trás de toda a natureza e existência é a coisa que dá a você sua vida. Esse é o polo completamente oposto ao da caixa. É como comparar o Big Bang com um buraco negro. Ele é tão diferente da razão por trás de tudo o que nós sentimos, queremos e fazemos, que enquanto nós medirmos a vida através dos 5 sentidos e da vontade de receber, nunca conheceremos nossa verdadeira natureza, a natureza da realidade ou o propósito de nossas vidas. O fim. Você não acha mesmo que esse é o fim? Acha? Porque isso significaria que a vida foi criada para ser cruel e sem sentido.
E mesmo se às vezes ela parece assim, como nesse instante, há um ponto dentro de você que tem certeza que há uma maneira de sair dessa existência limitada. E existe, mas tudo depende de como você deseja. Quando a necessidade de sair da caixa finalmente se torna forte o suficiente, um tipo diferente de desejo aparece, como um pequeno ponto na nossa consciência. E a única coisa que ele quer é estar diretamente conectado com um programa de fora da caixa. E uma vez que esse ponto de desejo é acordado, se você souber como desenvolvê-lo, ele vai crescer para se tornar a base para um novo sentido completamente não físico, que pode perceber a realidade maior e até mesmo o pensamento da força por trás dele. E como isso é possível? Isso é possível porque há um princípio de natureza não física chamado equivalência de forma. No mundo físico, você pode pegar duas coisas que são bem diferentes em forma e qualidade e colocá-las perto, uma da outra no espaço e dizer, elas estão perto. Mas aqui fora não há espaço, não há tempo. E não existem objetos separados como no mundo físico. Aqui fora existem apenas forças, campos de influência, graus variáveis de doação, que se assemelham ao pensamento por trás da lei geral do universo. No não físico, se as coisas têm qualidades diferentes, elas estão distantes. Se elas têm qualidades semelhantes, elas estão perto. Porém, se elas têm exatamente a mesma qualidade, sentimento e propósito, então elas são de fato a mesma coisa. São inseparáveis, aderidas. Então essa qualidade oposta, egoísta dos nossos 5 sentidos, bloqueia a nossa percepção, nos dá a experiência de separação, isolamento e constante falta. Mas aquele ponto embriônico em seu coração é inconscientemente similar em qualidade e sentimento com o mundo não visto. É intimamente conectado e entrelaçado com ele. E quanto mais forte é o seu desejo de transformar seu programa interior para ser como o exterior, mais perto ele leva você a conhecer e entrar nele. E para ver que cada coisa em sua vida, cada desejo, cada alegria, cada desapontamento, é na verdade a lei geral do universo guiando a realidade para desenvolver e acordar você, para conscientemente chegar a um equilíbrio com ela, para que você possa receber o que ela mais quer lhe dar, a habilidade de ser exatamente como ela, de forma que o que ela sente, você sente, o que ela sabe, você sabe, e o que ela pode fazer, você pode fazer. O método para desenvolver esse sentido adicional é chamado Kabbalah. Kabbalah não é religião, não é misticismo ou magia. É o manual do usuário para a realidade. É um mapa das nossas sensações e sentimentos. Ela explica como os nossos mundos interior e exterior são construídos e por quê. É uma ciência tão fundamental que só pode ser chamada de sabedoria. A Kabbalah tem sido transmitida através de uma cadeia sem quebras, de professor para estudante, por milhares de anos, mantida escondida até a hora em que a humanidade iria alcançar a necessidade, o estágio de seu desenvolvimento, onde nós poderíamos corretamente entendê-la e usá-la. E essa hora é agora. O Instituto Ari é uma organização sem fins lucrativos, tornando a Kabbalah autêntica disponível para qualquer um que precisar, independente de religião, nacionalidade, idade ou sexo. Se aquele ponto no seu coração realmente quiser saber mais, aqui estão os links. O fim. Não. Então estamos de volta, meus queridos irmãos. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e espero que ele tenha servido para ajudar a preparar o solo onde todas essas ideias revolucionárias estão sendo semeadas à medida em que vocês nos acompanham aqui no nosso programa Momento Quântico. Esse vídeo tocou em alguns pontos muito interessantes e o primeiro deles que eu gostaria de trazer e tentar posicionar essa questão dentro do sistema de crença de cada um de vocês é a questão do prazer. O vídeo usou o termo prazer absoluto. Então, vamos lá. Ao longo da nossa formação como indivíduos sociais e planetários, podemos colocar, quantas vezes na família, nos trabalhos,
nas escolas, o prazer é tido, ou melhor, é ensinado como algo divino, como uma sensação que manifesta, que faz circular energias vivas e divinas dentro de você e, consequentemente, aumenta a sua frequência. Façam um exercício interno. Voltem no tempo, nas conversas que tiveram com os pais, com os professores. Quantas vezes o prazer foi colocado para vocês como sendo algo desvirtuado, desequilibrado, algo que é tido como pecado? Então, se vocês se permitirem serem programados com essa informação instantaneamente entra no mapa de vocês, se encaixa ali e passa a fazer parte do processo de cocriação da realidade de vocês. Então, resumidamente, se no mapa o prazer é algo proibido, é algo ruim, ele não vai fazer parte da sua vida. Percebem como todas as historinhas, as fábulas que nos são contadas, cada historinha que nos foi contada é um tijolinho nesse muro que delimita o mapa que nós vamos ter como parâmetro para criar a realidade? Percebem como é importante e a responsabilidade que os pais têm no processo de expansão de consciência dos filhos, ainda mais agora que encostou uma nave aí de diamantes e cristais e eles estão encarnando em massa no planeta Terra, justamente para nos mostrar que isso não é uma realidade, que nós podemos experienciar o território que é composto de infinitas possibilidades. Voltando para o seu sistema de crença, como é que você vê o dinheiro? Como você se relaciona com ele? Emocionalmente. Porque é através da emoção que nós mudamos o nosso mapa, o nosso sistema de crença. Então observe o que você sente quando você está desempenhando uma tarefa ou um assunto relacionado a algum item que compõe o seu mapa. Como estamos falando do dinheiro, vamos usar ele como exemplo. O que você sente quando você recebe o seu pagamento ou quando essa energia circula pela sua mão? Ela é um problema? Você acessa ela como um problema? Ela foi programada para ser um problema no seu sistema de crença? Você pensa, putz, vou ter que ir no banco, putz, vou ter que fazer esse pagamento? Entendem o que eu quero dizer? Percebam como essa informação está polarizada no sistema de crença de vocês. E isso impede, por magnetismo, que uma realidade próspera seja criada. Se a felicidade para você é algo distante, é algo que sempre está num amanhã, isso faz parte do seu mapa, do seu sistema de crenças. Então, a felicidade sempre vai estar um passo à frente. A partir do momento que você reformula o seu sistema de crenças, instantaneamente o universo responde. Instantaneamente o universo responde, quer você queira, quer você não queira. Vou lhe dar um exemplo. Nosso querido mestre Jesus Mikhail Sananda foi, acho que, um dos maiores físicos quânticos que caminharam pela face da Terra, e teve um episódio que um soldado do exército inimigo, um centurião romano,
ouvindo as histórias, os casos das curas milagrosas, foi numa noite, deserdou do seu grupamento, foi disfarçado de civil até o território que ele tinha como inimigo, se encontrou com o nosso querido mestre e expôs a sua situação. Mestre, tenho um conhecido meu que está doente, gostaria muito que você o curasse. E eu sei que só com o seu pensamento, mestre, o senhor consegue curar. Vejam bem, um soldado romano. O familiar ou ente querido dessa pessoa foi curado instantaneamente. Pelo poder de cocriação do nosso querido Mestre Jesus? Não. Através do poder dele, sim. Mas porque o sistema de crença desse soldado romano permitia. Para ele fazia sentido. E foi manifestado. Mestre Jesus fez um comentário sobre isso. Não encontrei em Israel toda fé tão grande. Ou seja, o universo, ele está a todo instante querendo que você manifeste as infinitas possibilidades, pois você é um co-criador consciente. Agora, isso está limitado pelo que você acredita que é possível, pelo que falaram para você que é possível, pelo que você leu que é possível ou que não é possível. Então, meus queridos, vamos identificar o nosso sistema de crença e remodelá-lo à medida da nossa conveniência. Porque somos co-criadores, somos portadores da centelha divina, somos filhos de Deus Pai e Mãe com todas as suas características, suas virtudes, seus poderes. O problema é que existe um software, um programa binário, uma informação binária que não permita que nós nos sentimos dessa forma. Então, meus queridos, vou deixar um exercício para vocês. Em um momento de tranquilidade, em um momento de abstração, peguem uma folha, um pedaço de papel e escrevam as 5 coisas mais importantes na vida de vocês. E observem se aquilo que vocês querem, se aquilo que vocês buscam, está ou não está nessa lista. E muito provavelmente não vai estar. Um grande exemplo que eu dou para as pessoas é: escrevam as 3 coisas principais na sua vida. Normalmente nós vemos família, saúde, enfim. E a pessoa com problemas financeiros. Percebam a lógica da coisa. Se na lista das 3 coisas mais importantes na vida dela, ela não colocou o dinheiro, como é que o dinheiro vai entrar na vida dela? Percebem? Agora, existe uma programação, existe um mapa, existe um sistema de crenças implantado, vigente nessa pessoa que não permite que ela coloque ali. Não, as 3 coisas mais importantes na minha vida, não, é espiritualidade, que assim seja, você vai viver uma vida espiritual, uma vida familiar. E a parte financeira não vai fluir, porque foi colocado no seu sistema de crenças que é pecado, que não pode, que uma pessoa espiritualizada não pode. E isso é completamente mentira. Completamente mentira. Tem alguns exemplos dentro do mundo espiritual que provam isso. Uma grande médium, canalizadora americana, que inclusive participou do filme Quem Somos Nós, a J.Z. Knight, ela é o canal de uma consciência interplanetária, um ser de outras dimensões que se apresenta como Hanta. Uma pessoa completamente abundante. O Osho, poucas pessoas sabem, mas o Osho tinha uma coleção de Rolls Royces. Se não me engano, mais de 30
Rolls Royces ele tinha diferentes. Qual o problema? Qual o problema? Nenhum. A partir do momento que existe um problema no seu sistema de crenças, aquilo deixa de fazer parte da sua realidade. Então, se dinheiro é um problema, ele está fora. Relacionamentos são problemas, eles estão fora. Trabalho. Se o trabalho para você é um problema, se você não se realiza, está fora. Então, meus queridos, procurem olhar para dentro, procurem identificar o que compõe o sistema de crença de vocês, aonde que está as limitações no mapa e juntos, através do estudo da física quântica, através do estudo das técnicas, das tecnologias espirituais, vamos desconstruindo, vamos tirando esses tijolos para que nós possamos perceber a realidade última, o verdadeiro território, que é um grande quadro em branco, com uma tela em branco, com todos os pincéis que você pode imaginar, todos os tons de tinta que você pode imaginar à sua disposição, para ser usado da forma que você quiser. Quer usar pincel? Usa pincel. Quer pintar com a mão? Pinta com a mão. Mas crie a sua realidade. Cumpra a única tarefa que o nosso querido Deus, o vácuo quântico, deu para nós quando individualizou a nossa centelha divina. Ele só nos deu uma tarefa. Vá e seja feliz. Então vamos trazer a constante da felicidade para dentro do nosso sistema de crença e assim seremos co-criadores conscientes. Meus queridos irmãos, espero de coração que tenham gostado do programa de hoje. Espero que tenha auxiliado vocês no processo de cocriação de uma realidade abundante, próspera, harmônica e consciente. Espero o contato de vocês, as perguntas, dúvidas, críticas e nos vemos na próxima semana com mais um Momento Quântico. Namastê. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.